Privet. Aqui é o King. Hey guys, it's me Enda. E hoje eu vou estar apresentando para vocês um vídeo assim, falando do que aconteceu em um dos universos alternativos. Falar a verdade, eu acho que é mais apropriado o criador desse universo alternativo falar dele. Então, por favor, vem cá. So, today we're gonna be talking about one of the several alternate universes of the GJ Multiverse. That's why it's called the fucking Multiverse. And since we are just characters in one of the universes, I feel that it's more appropriate that the creator of the multiverse is more fit to speak on it. Well, not the creator, but one of two. So, yep, come here, Julio. It's your job. Fala, gente. Aqui é o Júlio. Eu sou um dos criadores do DJ Multiverse e eu vou estar falando hoje do universo Nuclear War. Hey guys, so it's me, Julio, and today I'm be talking about the one of the universes called Nuclear War AU or Fallout AU. Esse universo ele se passa num futuro onde uma guerra nuclear acontece. Durante a Terceira Guerra Mundial, ela basicamente escala para uma guerra nuclear. So this universe takes place in a world where World War III actually escalated to a nuclear conflict. Vou estar mostrando aqui como o mapa muda ao longo aqui do jogo. And I'll be showing how the map changes as the war progresses. Começamos aqui no ano de 2020 e com aqui tudo que é marcado aqui como esses pontinhos aqui são cidades. We start here in the year of 2020 when the war began, with all these dots, both pinkish and cyanish, representing cities. A primeira guerra que ocorre é a guerra russo-ucraniana, após a Fox Republic anexar a Rússia. So, the first conflict that happened is the Russo-Ukrainian War. That happens right after the Fox has annexed Russia. A Rússia ela rapidamente consegue pegar e atacar a Ucrânia, tomando várias suas cidades, incluindo a capital Kiev. Em pouquíssimo tempo. E dentro do primeiro mês da guerra, a Ucrânia já estaria comprometida. So Russia, during the first month of the war, January 2020, he manages to take Ukraine, and with basically little effort, since Ukraine basically he got steamrolled during this war. Assim, a Ucrânia seria anexada pelo novo Império da Raposa, ou Fox Empire. In this way, the territories of Ukraine would be annexed into the new Fox Empire. O próximo ato que ocorreria seria a invasão foxista da OTAN e a Terceira Guerra oficialmente começando. Then what would happen would be the Foxes invading NATO and the war officially starting, com pushes começando nos no Balcãs e também em certos territórios da Polônia e da Hungria. Then pushes would commence in the Balkans, the Baltic, and in certain territories of Poland and Hungary.
Assim, os bálticos cairiam rapidamente. The Baltics would fall rather quickly. A Finlândia teria seus territórios sul ocupados, enquanto a Lapônia, que são os territórios mais ao norte, conseguiriam lutar por mais um tempo. Finland would have its southern half occupied, while Lapland, the northern half, would manage to fight for more. A Polônia teria uma vasta quantidade de seus territórios, incluindo a capital, ocupadas, enquanto os Balcãs colapsam. Isso também ocorreria com a Turquia, que seria atacada após a anexação da Geórgia. Turkey would also be strict after the invasion and annexation of the Caucasus nations of Georgia and Azerbaijan, with the Baltic majorly falling. A invasão da Áustria também ocasionaria na sua entrada à OTAN. The invasion of Austria also would occasion in its entrance into NATO. Com os Foxes pegando e chegando até a Alemanha, a França e o Reino Unido começariam a mobilizar suas armas nucleares. With the Russians finally making it to Germany, both Britain and France would mobilize their nuclear weapons, getting ready to fire them in case that Russia would actually manage to arrive. Com também em negociações para não atirar armas nucleares durante a guerra estagnando, a Rússia também mobiliza suas armas nucleares, que a esse ponto já tinha também mobilizado tanto na Ucrânia, tanto em Belarus, com a maioria de seus silos os ocidentais já armando. With talks of denuclearization on World War III stagnating, Russia also mobilizes their own nuclear weapons, with their western arsenal being armed, with already warheads being put in both Ukraine and Belarus, as well as submarines on the American East Coast. Rapidamente, os Foxes conseguiriam chegar em Berlim e assim chegariam no topo do território que conseguiriam ocupar durante a guerra inteira. With the Foxes arriving in Berlin, then they would quickly arrive in the most progress they would make during the entire war, with the front finally stopping at this before a nuclear escalation. Os primeiros ataques foram... O primeiro ataque de todos foi... O primeiro ataque da guerra seria feito... O primeiro ataque nuclear da guerra seria feito pela França. The first nuclear strike of the war would be made by France. Bombardeiro nuclear francês sai de Paris em ordem de atacar nuclearmente um posto de suprimentos de guerra na Polônia. A nuclear bomber gets out from Paris airport and goes to strike a supply depot in Poland, assim marcando a primeira bomba da guerra. This way, marking the first weapon strike from the war. Após isso, enquanto o primeiro ataque ocorria, os russos pensaram que isso seria um ataque em larga escala e por isso atiraram o seu arsenal. The Russians, seeing this fire from France,
thought that this would be a major strike. In this way, fire their own arsenal as well. Com os ataques indo contra a maioria de alvos na França e na Inglaterra, with targets going on a majority of targets against both England and France. Vendo isso, a Grã-Bretanha e a França decidiram retaliar, porque também não iriam deixar isso quieto. Seeing this and not letting the Russians strike their own homeland, France and Britain also retaliated, firing their own arsenals against the Russians. A maioria dos arsenais britânicos e franceses foram atirados de submarinos, que assim conseguiram chegar perto bastante de terras ocupadas pelos russos para conseguirem dar dano, com um dos ataques chegando e acertando São Petersburgo. With the fact that nuclear strikes from France and England were both made from a majority here from submarines, they managed to arrive in Russia first. This way, they managed to hit St. Petersburg as the first Russian city to be hit, with the following hit on with a second hit on, I forgot which city is this. Os próximos ataques a chegarem em cidades europeias seriam de unidades russas, com ataques nucleares chegando e acertando em diversos lugares no Reino Unido e na França, e até em certas outras cidades que nem armas nucleares tinham, como por exemplo Lisboa, Madrid e cidades no Benelux e até em certas na Alemanha. With the next batch of attacks arriving in Europe, were once perpetrated by the Russians, which nuked several cities and even ones that had no nuclear weapons attached to them, such as cities in the Benelux, Madrid, hit cities in Germany, Portugal, and else. O ataque inicial deixou milhões de mortos através de toda a Europa, com a radiação deixando poucos lugares habitáveis, e esses lugares sendo majoritariamente na parte mais ao norte do continente, como no vasto norte da Lapônia, que eu já havia mencionado antes, e em certas partes da Sibéria russa, ao menos até agora. The initial strike left millions dead, with the continent having only a few areas still inhabitable, such being in Northern Europe, such as in the Lapland that I had already mentioned, and in certain parts of Siberian Russia, at least till now. Vendo esses ataques nucleares, os Estados Unidos também decidiram entrar na guerra, preparando seu arsenal nuclear, vendo que eles seriam os próximos. Seeing all these nuclear strikes, the United States also decided to
who do strikes of their own, seeing that they would be the next ones to who get nuked. Pera aí, gente, eu vou cortar aqui o vídeo e voltar quando estiver pronto. Hold on, guys. I'm cut the video and I'll return when ready. A próxima leva de ataques seriam os quais acertariam tanto a Rússia, tanto também a Europa Oriental. Por que acertar a Europa Oriental? Porque os Foxes e os russos, que eu tô usando aqui assim, de um lado pro outro, mas vocês têm que entender que praticamente os dois eram a mesma coisa durante a guerra. Os Foxes pegaram e colocaram armas nucleares também no leste europeu. E também a maioria do exército Fox estava no leste europeu na era. Então, o mais provável é que acertar locais ocupados durante o leste europeu também daria muito certo em destruir a cadeia de suprimentos foxiana. So, the next wave of attacks to hit was on Russia and Eastern Europe. Why Eastern Europe? Because Eastern Europe by this time was heavily occupied, and nuking it would be basically destroying the Foxy supply chain. Ok, aqui eu marquei aqui basicamente todos os lugares que receberam ataques nucleares. Okay, so here I basically mapped all the places that received nuclear strikes. Ao mesmo tempo, aqui a Coreia do Norte, ela, vendo que o mundo tá acabando, decidiu pegar e invadir o sul. North Korea, seeing that the world is basically fucking ending, decided to invade the south. Com a ajuda da China, a Coreia do Norte consegue fazer progresso. Porém, com o escudo nuclear americano, a Coreia do Norte recebe ataques nucleares também. North Korea, alongside with China, make progress in taking out South Korea. However, because of the American nuclear shield, they are nuked as well. Assim, a primeira leva de mísseis entre a Coreia do Norte, a China e os Estados Unidos, com as suas ogivas no Japão e na Coreia do Sul, parece com alguma coisa ao redor disso, com a Coreia do Norte destruindo a Coreia do Sul e a maioria do Japão, e a China eliminando o que restava do Japão. Então, assim como também os Estados Unidos pegaram e retaliaram tanto contra a Coreia do Norte, tanto quanto a China, com uma primeira leva de mísseis nucleares. Durante essa primeira leva também, a Rússia pega e invade o Cazaquistão, por causa de recursos e também para prevenir que eles não entrem em acordo com os Estados Unidos. Esse ataque, porém leva a uma segunda leva de mísseis nucleares para acertarem também o Cazaquistão. Tenho a ideia de que isso tudo está acontecendo em minutos. Então, essa invasão ao Cazaquistão foi mais meio que um golpe, tipo que o Trump fez com a Venezuela. Seeing how Kazakhstan is probably going to join the West and help them in taking out the Russian nuclear arsenal, the Russians invade Kazakhstan, and in order to prevent them from joining the West. This invasion was something sort of like what Trump did to Venezuela, in which the invasion took from minutes to probably 1 to 2 hours.
We have in mind that all of this conflict is happening within literal hours. Yes, billions are already dead within fucking hours. Em minutos, os Estados Unidos é bombardeado por armas nucleares em ambos os lados, tanto pela China, tanto pelo Império da Raposa, com o Império da Raposa atingindo a maioria dos estados do lado oriental dos Estados Unidos, Unidos com seus submarinos já estão posicionados na costa e também com armas nucleares posicionadas em Cuba. Isso sendo também a razão dos Estados Unidos ter acertado 3 cidades cubanas, incluindo a capital Havana. Cidades destruídas contam com Boston, Nova York, Filadélfia, Washington DC, Arlington, Jacksonville, Orlando e Miami, assim como também o Triângulo de Texas, que são as cidades de Dallas, Austin e San Antonio, e a China acertou, e também o Fox Empire acertou a maioria do Canadá, com mísseis que passaram pelo Círculo Ártico. A China, enquanto isso, atingiu o Alasca, o Havaí e a costa oeste americana. The next wave of missiles hit in minutes the United States, with the Fox Empire hitting roughly everything that I leave here on camera, this being in the vast majority of Canada. Basically all of Canada's nukes, except for a few in the west coast of it, as well as the majority of the United States. Hence, with submarines that were hidden among the US East Coast Plain, as well as missiles stationed in Cuba. And these missiles are even the reason as to why Cuba was nuked 3 times, including its capital, Havana. The Chinese, in the meanwhile, nuked basically the leftovers, this being cities in Alaska that provided infrastructure such as oil. They nuked Honolulu in Hawaii, as well as some small cities such as Vancouver and Yellowknife, and the vast majority of the American West Coast, such as Albuquerque, Phoenix, and the more industrial centers. Com esses acontecimentos, a vasta maioria do mundo é destruída. A vasta maioria do poder industrial do mundo é destruída em basicamente nenhum tempo. Em meras horas, em praticamente 2 dias, bilhões morrem em uma guerra nuclear. E a economia mundial entra em absoluto colapso. O México tentando pegar e assegurar alguma parte da população americana, invade uma parte sul dos Estados Unidos, até mais ou menos onde as cidades afetadas pelas bombas nucleares se encontram, para tentar resgatar algum civil e também manter a ordem. Isso também ocorre com o Cazaquistão, isso também ocorre com o Uzbequistão, que é invadido pelo Turcomenistão, em ordem de manter a ordem funcionando no país. Todos os países acertados por armas nucleares entram em absoluto colapso. Com isso, uma nova ordem se forma. Essa nova ordem nem começa a se erguer ao longo dos anos que se passam. And with the vast majority of the world dead, within 2 days,
billions died, the world economy gone to shit, and the industrial bases of the world were just annihilated. But with all that, a new world order starts to rise. And that happens over the next years. Para começar, a nova Fox Republic, a nova Fox Federation, que se forma a partir da República Democrática do Congo, invade o Congo, a República no caso. To start off, the new Fox Federation, formed from the old DRC, invades the ROC, the Republic of the Congo. Eles utilizam do caos causado por 2020, ainda no meio da guerra, para fazer isso sem os Estados Unidos ver. They use the chaos of 2020, during the war still happening, to do this without anybody noticing.